Olá, meus amores, bom dia. Iremos dar início às nossas aulas de História com um assunto muito interessante chamado Reforma Protestante. Esse assunto é um assunto que dá continuidade às aulas anteriores, às aulas que vocês estudaram sobre o feudalismo, sobre a divisão da sociedade europeia e também sobre o período de Inquisição e o poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média. Bem, nós iremos iniciar com um questionamento: como era a religião na Europa no século XVI? Por que esse questionamento é importante? Porque para compreendermos o que foi a Reforma Protestante, é necessário que a gente entenda a importância e o grande poder que a Igreja Católica tinha na sociedade medieval. É importante também compreendermos como é que essa sociedade estava dividida. Nesse período, haviam muitas injustiças sociais. Observem aí a pirâmide e vocês vão perceber que o clero ele se concentra no topo da pirâmide, a nobreza no meio, os camponeses e servos na base da pirâmide. Ou seja, isso quer dizer que o clero é que possuía o grande poderio. O clero possuía grandes riquezas nesse período. Eram os papas que contribuíam para a escolha do rei e o coroavam. Então, de certa forma, o clero ele era o maior poder na sociedade medieval. Ele tinha um domínio e ele também contribuía para essa desigualdade social, onde o clero e a nobreza se uniam cada vez mais para que os camponeses e servos permanecessem na zona total de pobreza. Com o tempo, isso foi se modificando. Com o tempo, os nobres começaram a querer ganhar mais prestígio e poder. Começaram a ambicionar tudo que a Igreja Católica conquistou e que vinha conquistando ao longo desse período. E aí, os nobres começaram a se desligar dessa união com o clero, o que, de certa forma, contribuiu para grandes revoluções e grandes mudanças. Então, a Igreja Católica, ambicionando mais poder e riqueza, decidiu ter um controle ainda maior sobre os fiéis. Aproveitando da situação que a Europa vivia um caos total, muitas guerras, incluso a Guerra dos 100 Anos, a Grande Peste e a miséria que assolava a Europa, os fiéis estavam muito fragilizados, a grande população europeia estava fragilizada. Então a Igreja Católica se aproveitou dessa situação para ter um maior controle sobre todos os fiéis da Igreja. Foi assim que eles começaram a criar a instituição de controle e perseguição dos hereges. A Inquisição ela era dirigida pela Igreja Católica e composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas. Todos os suspeitos eles eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos e em plena praça pública, para servir de exemplo para outras pessoas, outros fiéis, não cometer a mesma heresia. Ou seja, nesse período haviam muitas injustiças cometidas pela Igreja Católica, as quais não condiziam com as escrituras que estavam na Bíblia. O que levou um homem muito ousado, um monge, também servidor da Igreja Católica, que depois se tornou padre, mas que percebeu que não dava para continuar do jeito que estava. Esse monge, chamado Martinho Lutero, foi ele o grande líder do movimento reformista da Igreja Católica. Claro que ele também teve o apoio de governantes e nobres que, insatisfeitos com o crescimento da Igreja,
ambicionavam o poder e a riqueza que a Igreja Católica possuía. Outro fator que também contribuiu e, de certa forma, deu mais força à reforma protestante foram os absurdos que a Igreja Católica cometia, como a cobrança de indulgências e diversos outros segmentos. Era considerado herege todo aquele que, mesmo se dizendo fiel, não cumprisse com as doutrinas da Igreja ou fosse contra qualquer tipo de regimento ou doutrina que a Igreja Católica estabelecesse. Então Lutero, vendo e percebendo que não existia nada disso na Bíblia, ele decidiu criar 95 teses, onde ele criticava a venda de indulgências e os diversos absurdos que a Igreja Católica estava cometendo. E agora nós vamos para o exercício no caderno. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir na página 93 e vão responder a questão 3, a questão 4 e a questão 5, tá bom? Respondam e na próxima aula a gente faz a correção dessas 3 questões, tá certo? Tchau e até próxima semana.